valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, queridos ouvintes, meu cordial boa noite. Domínio espiritual é o título do nosso editorial. Não estou só, porque o Pai está comigo. Assim disse Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 32. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma, nas grandes horas deste testemunho, no sofrimento ou na morte. Os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto das suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, com o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente. Mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés. Entretanto, Caifás não o impressiona. O amava eternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sacarmos da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeireiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos, abre aspas, nós mesmos, fecha aspas, nos transes mais escabrosos da vida de consciência tranquila, elevada à divina justiça e
de coração fiel, dirigido pela divina vontade. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.422 edições. COP30 Belém, Pará, Brasil. Tá tudo bem, as pessoas estão conversando, afinal de contas o planeta Terra é uma das moradas da casa do Pai. Nós, como seus habitantes e filhos de Deus, devemos cuidar das coisas de Deus, até porque Deus cria e nós, como seus filhos, somos co-criadores. Nós manipulamos a matéria. O princípio, tudo é Deus, mas os movimentos nós podemos fazer de adaptações conforme a nossa própria evolução. O Espiritismo contribui com isso, porque nos coloca no cenário da espiritualidade, da imortalidade, da pluralidade das existências e por aí vai. Então nunca esqueça disso. Deus existe. Precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. A obra de Deus é feita para a perfeição. Jamais pense o contrário. Nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambas. Programa Espírita Terceira Chamada, Rádio Clube do Pará, Grupo RBA, cumpre o seu papel de informar, porque você pode sim chegar a mais de 100 anos de idade. Isso porque a tecnologia aumenta, a qualidade de vida está cada vez mais apurada dentro da inteligência de cada um. Então não desanime. Por quê? Porque nós fazemos o nosso papel, nós informamos. Você, como bom ouvinte, procure fazer o dever de casa. Ame-se e ame também as pessoas ao seu lado. Então, nesse clima de COP30 Belém, Pará, Brasil, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea, vamos à nossa primeira curiosidade. Por que as folhas mudam de cor no outono? A folha é colorida por uma mistura de pigmentos, a clorofila, a xantofila, a carotina. Os grãos de clorofila dificilmente se formam sem luz no outono. A atividade biológica da planta diminui, ao mesmo tempo que a intensidade dos raios solares, mas também porque um anel de células se forma na base da folha, detendo a circulação da seiva. A folha adquire uma coloração acastanhada e depois vermelha ou amarela, fica descolorida e então cai. Tá explicado? Não tem nada de sobrenatural. Reação química das plantas. E nós precisamos conhecer, mas também por trás de tudo isso tem a beleza e a grandeza de Deus. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, hoje aqui nos estúdios, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Clube do Pará, nosso programa Terceira Chamada. Aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente, fazendo o exercício da higiene mental, para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento, e o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a Terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico da ADEPA é facílimo,
CAD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem às informações. Detalhe, detalhe, detalhe. O programa Espírita Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube. Sim, perdeu a edição passada? Outras edições você quer ver e ouvir determinados assuntos? Então acesse o nosso canal. Só que tem um detalhe, é da ADEPA. Como diz o meu querido amigo Jonathan Paulinho Douglas, não esquece. O que, Jonathan? O que? Para as pessoas se inscreverem no canal e também acionar o sininho. Porque qualquer programa, qualquer evento, palestra e tudo mais que é postado no YouTube, você é avisado. Afinal de contas, o algoritmo das redes sociais vai entender que você gosta de coisa boa, que você gosta de participar, colaborando na boa mensagem. Daí, meu querido ouvinte, todas as vezes que você acessa qualquer rede social, a boca miúda digital vai entender que você gosta daquilo e sempre estará mandando notícia a esse respeito. Então comece a compartilhar. No Facebook, dê o seu joinha. No Instagram, compartilhe, sabe? Faça o comentário. Porque o mundo está acontecendo, E sempre nós estamos dando o endereço aqui de instituições espíritas. De repente, pode ter uma pertinho de você e você não está sabendo. Centro Espírita Amor a Maria, na Cremação. Fica localizado na passagem São Silvestre 2128, entre a Alcino Cacela e a 9 de janeiro. Palestras públicas todas as quinta-feiras às 9 horas da manhã. Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará, BR 316, quilômetro 8, Rua Manuel de Oliveira, número 6. Palestra pública toda quarta-feira às 19 horas. Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, Conjunto Satélite, WE8, número 535, Belém, Pará. Também em Ananindeua. Ananindeua não, Marituba, Centro Espírita Reencarnação, Avenida Souza Araújo, Passagem Laras, número 100, atrás do Abrigo João de Deus. Atividades, palestras públicas, toda terça-feira às 15 horas da tarde. Olha aí, você que está morando aí por Marituba, não tá legal a vida? Vá lá, funciona à tarde lá, toda terça-feira. Só procurar o Aleixo. Mosqueiro, Bucólica Ilha de Mosqueiro, Centro Espírita A Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestra pública todas as sextas-feiras às 19 horas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora, Grupo AME, Rumo ao Pai. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo.
promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos com Jesus nosso Senhor. O Espiritismo é libertação, Evangelho e amor. Cresce e faz crescer quem caminha contigo. Foge dos vícios, ampara o amigo que às vezes cai. Trabalha, promove o bem e a fraternidade. Reencarnar é oportunidade de subir rumo ao Pai, de subir rumo ao Pai. E vamos a mais uma curiosidade, COP30, todo mundo falando do planeta. Vamos ajeitar algumas coisas, mas também entender, porque quanto mais você conhece, mais você cresce espiritualmente, moralmente, dando qualidade de vida a você mesmo. Porque as frutas escurecem depois de cortadas. Quando o oxigênio entra em contato com essas frutas, ele reage com uma substância delas e as escurece ou oxida, como dizem os químicos. Mas isso não quer dizer que as frutas estragaram. Para retardar essa oxidação, quando cortar ou descascar essas frutas, você pode regá-las com limão. O ácido do limão ou da laranja podem fazer com que as frutas demorem a ficar escuras, porque o ácido é um antioxidante. Então é sinal que eu vou chegar para a mulher, porque lá, Jonathan, em casa, a gente compra banana, aí a mulher, quando vê que tá tudo escuro, tá estragada, jogar fora. Não pode. Você, dona de casa, olha só a explicação aqui que nós demos. Não é porque ficou escuro que não presta, não. É oxigênio aí e tudo mais, tá? E aí agora eu vou chegar lá e dizer, olha, aprendi. Aprendi lá, pesquisando, não me joga nada fora ainda. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino com Jonathan Paulino. Não aceite maus conselhos. Não se deixe sugestionar por palavras de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que nos pareça. A força divina que rege os universos está dentro de nós. Ligue-se ao pensamento universal da bondade e amor e vencerá todos os obstáculos. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 9 de novembro de 2025. Após ciclone, INMET mantém alerta vermelho para 4 estados. Autor Lucas Quirinos, fonte Metrópolis. O amanhecer deste fim de semana traz um ar de apreensão ao sul e sudeste do país, depois de dias marcados por ventos fortes, chuvas volumosas e até a passagem de um tornado devastador no Paraná. Os brasileiros que vivem próximos ao litoral voltam a olhar para o céu com cautela. O clima estável, reforçado por sistemas de baixa pressão e frentes frias intensas, promete
mais um capítulo de desafios para as regiões afetadas. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o alerta vermelho para ventos costeiros, válido até amanhã, de domingo, dia 9, atingindo os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O aviso vale especialmente para as áreas litorâneas, onde é esperado a intensificação dos ventos nas próximas horas. Além do alerta máximo, todo o estado de São Paulo está sob alerta laranja de tempestades com previsão de chuvas que podem alcançar até 100 milímetros por dia e rajadas de vento de até 100 km por hora. Os estados do Rio de Janeiro, Centro-Sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso também estão sob a mesma condição de perigo, com possibilidade de tempestades intensas. Já as regiões norte deste estado, junto ao Distrito Federal, segue sob alerta laranja para as chuvas intensas, com acúmulos entre 30 e 100 milímetros por dia. Paraná, destruição e luto no centro-sul do Paraná. A situação ainda é mais dramática. A passagem de um tornado na tarde de sexta-feira, dia 7, deixou um rastro de destruição e tragédia. Segundo a Defesa Civil, 6 pessoas morreram e mais de 750 ficaram feridas. Números que ainda podem aumentar, já que há muitas áreas cobertas por escombros. Das vítimas fatais, 5 eram moradores de Rio Bonito, do Iguaçu, e uma de Guarapuava, na zona rural. Em Rio Bonito, do Rio Iguaçu, as vítimas são 3 homens e 2 mulheres. Nonato França, não sei se você ouviu uma reportagem aí, Belém, Pará, Brasil. E aí, né, passou um helicóptero das Forças Armadas, se eu não me engano, foi no Marco, não sei se foi no Marco. Foi aqui um dos bairros aqui da nossa capital. Passou o helicóptero assim, voou meio rasante, e aquele vento do helicóptero saiu destelhando casa pra caramba. Saiu destelhando casa. O pessoal reclamou. E aí eu sempre fico pensando que às vezes as pessoas elas não se preparam para algumas ditas tragédias, que são fenômenos naturais do nosso planeta Terra. O que nós queremos sempre salientar aqui no programa Terceira Chamada, que o nosso planeta Terra ainda não está totalmente pronto. Tem muita coisa acontecendo. Dizem que uma das placas tectônicas, grandes rochas abaixo de nós, ela está se partindo, dando o quê? Uma acomodação no planeta. Então o nosso planeta é um planeta jovem ainda, muito jovem, e está ainda se adaptando. Então não é nada de apocalipse não, é a nossa própria evolução também. O que nos estimula a evoluir são essas tragédias. A tecnologia que nós temos hoje é graças à observação de certos fenômenos e o homem cria para viver melhor. Então, Nonato, a gente sempre está trazendo essa matéria para dizer que não é o apocalipse, né? É o apocalipse ou não, Nonato? Me explica, porque o Jonathan já está se tremendo ali. Quando a gente fala nessas matérias, o Jonathan fica com medo. Calma, Jonathan. Esse termo apocalipse, de certa forma, nos amedronta, não é? Porque a gente ainda concebe como fim de tudo, só que o Espiritismo, quanto a seus princípios básicos dentro de uma teologia, desculpe a expressão, porque pode ser que se entenda de forma diferente, a teologia de fé raciocinada, ela não acontece assim, tão como diz. E como você falou, né, o movimento da Terra e o movimento humano, a necessidade da Terra, a necessidade humana. E o Criador vai ajustando as coisas em conformidade com a sua vontade, não a nossa. Então aquilo que parece ser perecível, como você bem colocou, não é perecível, é uma transformação. E aí, também dentro desse bojo, né, a justiça divina, mesmo com a sua misericórdia, diz assim, não, esses eu vou ter que retirar, não porque eu queira, tão somente pela minha vontade, mas para ajudá-los a não atrapalhar muito mais ainda as suas próprias vidas e a daqueles que querem realmente mudanças. Então, o planeta Terra é isso.
Não é nada de diferente daquilo que a gente coloca como desastre, como culpa tão somente do homem, não é nada disso. A doutrina espírita, nesse ponto, ela é racional com relação a esses cataclismos. Você já deve ter escutado aquela frase chamada gambiarra. Já ouvi esse de anos falando, gambiarra, vamos fazer uma gambiarra aí. Pois é. Muito, Já fez muito, não. Nada, de vez em quando eu faço, eu quebro a cara depois, aí eu tenho que comprar material de... Olha só, a gente quebra a cara e não tem jeito, tem que comprar material de primeira, tem que chamar o profissional e tudo mais. Então veja lá, existem pessoas que inclusive moram nessas regiões e ficam fazendo suas gambiarras, não se preparam para essas tragédias que são naturais do planeta. E aí, enquanto você falava, eu me lembrei do Japão, que os edifícios de lá, as fundações são amortecedores. Eles, devido aos terremotos, o prédio balança para lá e para cá, se geme, mas não cai. Por quê? Porque eles sabem que aquela região tem realmente terremoto, mas então vamos fazer uma estrutura em que o edifício não caia. E aí o que acontece? Quando chega uma tragédia dessa aqui no nosso país, em diversas regiões, aí causa todo esse barulho, e aí o pessoal diz, não, é o Satã que está trabalhando, não, é você que fica vivendo na gambiarra e não se estrutura direito. E como o Jonathan Paulinho está com uma camisa assim, toda estampada, COP30, Jonathan Paulinho é um processo natural da evolução, né? Bonita a camisa, olha só, tá no clima da COP, né, Tom? Tem clima da COP, a camisa toda estampada. E falando em COP, né, Douglas Lopes e Nonato França, essa reunião é teoricamente para cuidar do clima do mundo, né? Nem sempre eles cumprem o que falam. Mas, assim, o homem, assim, segundo a ciência, o homem também tem uma culpa nessa questão da mudança do clima, né? Se a gente for olhar a ciência, realmente, o homem também tem uma culpa nessa mudança. E isso é consequência, né? Deus fez a natureza, construiu o planeta, e o homem vai lá e faz algumas coisas que não deve, né? Como sempre, né? Mas é uma consequência que nós estamos passando. Não é o apocalipse, claro que não. Mas é isso. Coloca na cabeça, a pessoa acredita. É um comentário só para complementar o do Nonato França. Obrigado. Muito bem, muito bem. E continue no clima, viu? Bonita camisa, bonita camisa. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Brasas do Forró, Lajeado Molado. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. A minha casa é de taipa sem reboco, o meu carro não tem roda e nem motor. Abra a porteira desse mundo, meu prezado, deixe passar por ela mais um cantador que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Eu quero teu amor de qualquer jeito, não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. Eu quero teu amor de qualquer jeito,
não aguento lhe esperar mais tanto assim. Durmo pensando, sonho contigo acordado, e não há água que apague esse vulcão dentro de mim. A minha casa é de taipe sem reboco, o meu carro não tem roda e nem motor. Abra a porteira desse mundo, meu prezado, deixo passar por ela mais um cantador, que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Que leva na bagagem sua voz, uma viola, no peito um coração que não deu sorte no amor. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. Lajedo molhado cria lodo e fica liso, e o teu sorriso deslizou no meu querer. E vamos mais uma curiosidade, COP30 Belém Pará, Brasil. Por que os cactos são cheios de espinhos? Essas plantas vivem em regiões onde há pouca água e elas conseguem armazenar bastante água em seu interior. Como os animais da região também têm dificuldades para conseguir o líquido, se os cactos não tivessem espinhos, seriam uma tentação para os animais. Mas como eles têm sua superfície coberta de espinhos, não são comidos. Rapaz, mas a natureza é danada. Vem me comer, vem que tu vai te ferrar todinho, né? E aí vai protegendo o meio ambiente também. Deus é, como disse o Jonathan, né? Lá na matéria, Deus é maravilhoso. Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Mantenha uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança, porque verifica que esta está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso ao seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo, até por meio de atitude do seu corpo. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Olato França, questão 160. O Espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes deles? E eis a resposta dos imortais: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e os vai visitar. É por isso que aqui no nosso programa, na Olato França, a gente sempre busca despertar nos nossos ouvintes o entendimento sobre a saudade. Que você tenha saudade das pessoas, mas a saudade com Deus.
Isso é uma recomendação até de Francisco de Assis, aliás, de Jesus para Francisco de Assis. Francisco, tenha saudade, mas com Deus, porque sempre nos remete à esperança. Não tenha saudade dos homens, porque a saudade dos homens é muito materialista, acha que acabou tudo. Então, todos os nossos sentimentos de tristeza, saudade, elas são equacionadas a partir do nosso entendimento da imortalidade da alma. Então, meu papai, minha mamãe, meu vovô, minha vovó, pessoas muito altamente queridas, continuam vivas. E, quiçá, até mesmo no desdobramento do sono, a gente se encontra com esse povo todo. É as pessoas que ainda não conseguiram entender que a morte não existe. É gratificante essa pergunta e a resposta, né, Nonato? Com certeza. Pode ser até que tenha alguém agora triste e tudo mais, não se preocupe. Vai reencontrar, né, Nonato? Sim, muito bem colocadas essas suas palavras, levadas de sentimento sincero para todos nós, queridos ouvintes, e é consoladora. Acima de tudo, porque não são conforma a gente com relação a que você colocou a saudade, não como sentimento de perca, como você também colocou, mas a saudade no sentimento de que há um enlace muito mais forte entre nós. E a resposta é bem clara quando ela diz sim, vírgula, conforme a afeição, não é? Porque a afetividade digamos assim, é o caminho que a gente encontra nos sentimentos, mas que agora, com ensinamentos que nós estamos adquirindo os novos, não é? Em conformidade com a razão. Porque se não fosse esta a razão, a gente iria dizer assim, para que então que eu amo e sou amado? Principalmente aqueles que me deram a vida, que são nossos pais, né? Porque então a família como um laço consanguíneo, mas que tudo isso supera-se, não é? Até mesmo com a morte. Então é muito bem interessante essa pergunta nessa linda noite de hoje que estamos ouvindo e apreciando, para que a gente realmente possa compreender que a saudade, enfatizo bem as suas colocações com Deus, é bem melhor. Muito bem. E o próprio Cristo já dizia, ame o seu próximo em espírito e verdade. O que a gente não faz. A gente ama o outro sempre olhando pela ótica da matéria. Que corpo bonito, que rosto angelical, mas e a alma? Porque um dia nós vamos. Então, quando você começa a amar as pessoas em espírito e verdade, quando a pessoa for, você não perde esses laços, inclusive, pela morte. Não, você sente. Quantas pessoas, amigas minhas, já desencarnaram, os próprios familiares vêm me perguntar, e aí, Douglas? Tivesse notícia do papai, da mamãe, de minha amiga, o pai era seu, a mãe era seu, você não sabe. Ah, não, mas eu não sou médium ostensivo. Não tem nada a ver com mediunidade. Tem a ver com conhecimento. Então, se você aprender a amar em espírito e verdade as pessoas, você nunca perde esses laços. E lógico, quando você desencarnar, toda essa galera vai chegar. Chegou ele! Que inclusive a última do momento. Nós temos o Palhaço Chantilly, frequenta o Lírio do Vale. A mãezinha dele já está no mundo espiritual. Mas quando ela estava na carne, Nonato, o Chantilly dizia que ela fazia um tamatá no tucupi, meu pai do céu. Aí uma vez eu cheguei com ela e digo assim, minha mãezinha, diz que a senhora faz um tamatá no tucupi? Faço. Se tu quiser, Douglas, tu compra, eu faço. Beleza, tá combinado. O que foi que aconteceu? Passado alguns meses ela desencarnou. Aí depois ela veio em espírito e disse, e aí, meu filho, ainda quer o tamatá? Não. Que pode me oferecendo tamatá? Então que ela estava dizendo para me morrer, para ela fazer o tamatá lá no mundo espiritual. Eu disse, não, minha mãe, não. Passou à vontade. Então são esses diálogos que eu tenho com os espíritos, porque a morte não existe, meu querido amigo. Não existe. Aí eu contei pro Chantilly, digo, vai dessa tua brincadeira do querer tamatá e daí tu morrer aí. Aí quem vai te bater é a tua mãe depois. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a luz. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A luz. Ele não tinha sombras. Ele era luz. Veio para as trevas e as trevas não o reconheceram. Brilhou em meio à escuridão. Mas os que perceberam sua luminosidade nada mais desejaram senão apagar a luz que irradiava. Ele não tinha sombras porque era perfeito. Nenhum traço de inferioridade lhe manchava a personalidade. Antes que a Terra exalasse seu primeiro suspiro como um planeta propício à vida, ele já era. Por isso, muitos o julgaram o próprio incriado e o confundiram com a divindade. Mas ele, sempre correto, esclareceu desde o primeiro momento: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele não tinha sombras, nenhuma culpa, nenhum senão lhe maculava o espírito. Por isso podia estabelecer o convite: vem e segue-me. Senhor do mundo, pastor de um rebanho de almas incultas, eivadas de erros e de viciações morais, veio para as conduzir. Contudo, nem todos lhe ouviram a voz, ou desejaram seguir naqueles tempos. Por isso, ele prossegue com um insistente chamado, anunciando as bem-aventuranças do reino do Pai. Ele era a luz. Os que nada desejavam senão espalhar sua própria sombra, o perseguiram, levantando calúnias, engendrando maldade. Ele respondia com amor. Por onde passava, deixava pegadas luminosas, a fim de que os que viessem em pós, na fieira do tempo e das vidas, pudessem segui-lo. Quando o desejassem, quando lhe pudessem compreender a mensagem. Falando com a autoridade de quem faz o que recomenda, ele se dirigia aos espíritos perturbadores e infelizes, arrancando-os da insensatez. A sua era a mensagem da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Senhor das estrelas, não amealhou bens perecíveis, antes preocupou-se em conquistar corações para o reino de Deus. A quem oferia, qual o sândalo que perfuma o machado que o agride, brindava com o aroma da sua paz. De tal forma isso impregnava a criatura que não mais o esquecia, e na poeira do tempo optava por se entregar a ele. Manso como as pombas, jamais se deixou vencer pelos violentos, a eles respondendo com a dignidade da sua conduta. Ao soldado que o esbofeteou em plena face, indagou sem medo: se disse algo equivocado, aponta-me o erro, mas se nada disse errado, por que me bateste? E quando a hora soou, qual um cordeiro levado ao altar dos holocaustos, ele se entregou sem reagir. E sozinho enfrentou o juízo arbitrário dos pigmeus que detinham o poder tolo e temporário. Anás, Caifás, Pilatos. Ele era o Senhor do mundo e submeteu-se à justiça comezinha dos homens, ensinando que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Ele era a luz. Até hoje ele brilha e espera. Espera que as suas ovelhas lhe atendam ao chamado, reconheçam a sua voz e descubram que com ele não mais haverá noite de solidão e amargura. Que com ele não haverá sede de justiça, porque ele é a água viva que descedenta para sempre. Com ele não haverá carências, pois ele é a plenitude. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor das nossas almas. Ele é o enviado,
o Messias aguardado no tempo e anunciado por séculos na voz dos profetas. Ouçamo-lo, sigamo-lo. Ele é a luz, o caminho, a vida. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque a ciência já bateu o martelo. Corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, espíritos imortais. Então, quando nós acionamos um bom pensamento, esse bom pensamento vai captar outros bons pensamentos, fazendo o quê? Uma corrente de luz. Por isso que nós devemos sim sempre ter o hábito de orar. Orar não só pela gente, mas pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e até aqueles que não gostam da gente. Aí alguém tá dizendo assim, meu, tu tá pedindo demais, Douglas. Não sou eu não. É nosso Senhor Jesus Cristo que diz, ore por aquele que vos persegue e caluniam. É Jesus Cristo. Por quê? Se você ficar com esses pensamentos negativos, você vai alimentar a animosidade, causando dor de cabeça, inquietações. Então vá trabalhando a sua mente, a sua alma, nessa educação. Me prejudicou, deixa pra lá, tá na mão de Deus e por aí vai. Essas palavras chulas do dia a dia são válidas. Então nesse momento da oração, ore também por aqueles que vos persegue e caluniam. Recomendação não é do Jonathan Paulino, é de Jesus Cristo. Da mesma forma, Jesus disse, quando tu tiveres aflitos e sobrecarregados, angustiados, tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Vem a doutrina espírita nos apresentando o mundo espiritual e os laços afetivos, como foi colocado no Revelações no Tempo e no Espaço. Não se perde, papai, mamãe, vovô e vovó e titio estão no mundo espiritual olhando por nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que cada um tem. E você pensa que estamos sozinhos nesse levante aqui no estúdio? Que nada! Olha quem vai participar conosco deste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e Tiago, todos no bairro da Sacramenta. Também na Sacramenta, o Góis e a Léo, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo Vanderlei, Clarice Vanderlei e Lúcia Vanderlei na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulinho, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas. E os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Caxiago, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor a benignidade da suprema inteligência do universo
Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, e sem cobrar taxas de reconhecimentos. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela em cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora, sempre. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradáveis de Nonato França e Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. O não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem de amanhã. Emmanuel. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.